História não é uma verdade absoluta, muito menos um fato. E em menos de 1 minuto e meio eu vou te provar isso e no final ainda vou te dizer qual que é a verdade e como que você tem acesso a ela. Oi, Prof. Daniel aqui, do canal Não é Passado, e todo dia eu apareço com uma pedrada de história. Mas no final das contas, por que história não é uma verdade absoluta? Jacques Le Goff ele escreve um livro chamado História e Memória. E nesse livro ele vai falar que história não é uma verdade absoluta porque ela nada mais é do que uma análise do passado através de fontes, onde que o historiador ele coloca como se fosse lente nos seus olhos para ele poder enxergar esse passado. Essas fontes vão dar subsídio para o historiador fazer uma análise crítica desse passado. E é por isso que um momento histórico ele tem diversas interpretações e várias análises históricas, várias versões, cada uma de acordo com a sua fonte, cada uma de acordo com a sua autoria e principalmente cada uma de acordo com o seu tempo. E o historiador ele não se propõe a trazer uma verdade absoluta do que foi um processo histórico, mas sim trazer uma reflexão sobre o que foi aquilo. Mas principalmente o historiador ele está sujeito a várias questões, como a sua própria individualidade, o seu presente que vai influenciar a sua análise do passado e também como que ele está construindo a sua análise. Se eu separo algumas fontes para analisar um processo, eu selecionei a perspectiva que eu vou olhar aquele processo histórico. E qual que é a verdade do passado? Como que a gente consegue ter acesso a ela? Ou a maneira mais prática de a gente ter isso de uma maneira real? A verdade do passado nós conseguimos acessar através das memórias. Sim, memórias são verdades absolutas, porque a vivência, a experiência que você tem, ela traz para você uma memória, e essa memória ela é uma verdade. Eu não posso dizer que aquela experiência que você viveu ela é uma mentira, porque foi a sua vivência que definiu essa experiência e isso vai se transformar em verdade para você. Só que o que é mais interessante, nós podemos viver o mesmo momento, mas cada um tem uma memória diferente desse processo histórico. E outra parte interessante é que as memórias, elas acabam se alterando com o tempo. Imagina assim, ó, lembra quando você estava na escola e você tinha aquelas aulas de matemática, achava muito difícil? Quando você saiu da escola e você se lembra daquelas questões de matemática, você pode até pensar que elas eram difíceis, mas hoje, de acordo com as suas dificuldades, seus desafios de vida, você pensa assim, nossa, na minha época de escola era tão mais fácil, era tão melhor quando eu tinha que superar somente questões de equação e não ficar superando contas de casa ou fazer cálculo na faculdade. Então, cada memória, mesmo sendo uma verdade absoluta, ela altera a maneira como que nós a interpretamos de acordo com o tempo. E no final das contas, mentiram para você na escola.